Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde e alegria para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia do Agir de Deus, uma manhã especial, uma manhã tremenda, porque acreditamos que Deus está no controle de tudo, independente das circunstâncias à nossa volta. Cremos que Deus está cuidando de cada detalhe e é importante a gente entender que Deus sabe de tudo de fato, mas nós também temos que entender um pouco das coisas. Por isso a importância da fé, por isso a importância do nosso alinhamento espiritual com Deus, estarmos caminhando na fé. Como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. E Abacuque também diz que o justo, pela sua fé, viverá. Então é isso, gente, é fé. Você vai ouvir sobre fé com a gente todo dia, porque se eu ministrar a palavra de Deus e não ter a fé, então não tem sentido, né? Então é muito importante a fé, e esta fé, como diz no livro de Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos aí na primeira semana do mês de dezembro, nós estamos aí nos primeiros dias proféticos aqui que estamos declarando, profetizando, trazendo uma mensagem profética para esse mês, para esse fim de ano, né? E hoje é dia 5 já, hoje é dia 5 de dezembro de 2025, 5/12 de 2025, sexta-feira especial, sendo hoje o nosso último programa aqui pela Marumbi AM da semana, né? Se você é novato, estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Estamos aqui trazendo palavras de fé, de esperança. Lembrando, se hoje é dia 5, quando terminar o ano de 2025, né? Nós vamos completar então aqui 21 aninhos, né? 21. Então estamos assim em um mês assim de fechamento de ano e conclusão de um ciclo. E se você quer que a gente continue em 2026, nós precisamos do seu apoio. Exatamente. Nós precisamos, porque todo final de ano existe uma renovação de contrato, né, com a emissora. Se você permanece ou não permanece, é claro que, da minha parte, claro que nós vamos continuar. Da parte de Deus, eu também acredito que Ele também quer que a gente continue aqui o ano que vem, o ano inteiro, né? O contrato geralmente é de ano em ano, vai se renovando, não é verdade? E quem mantém o Ministério Agindo Deus são vocês, que são agentes de Deus. Então, vamos fazer um negócio. Você quer que a gente continue? Então não esqueça, ainda esse mês de dezembro, você plantar uma semente financeira especial, uma oferta especial de final de ano no Ministério Agindo Deus, quem impedirá? Porque nós vamos, claro, renovar. Claro que nós vamos renovar. Vamos completar 21 anos, a gente quer continuar. 22, 23, 24, até a volta de Jesus, enfim, até quando Deus quiser, né? Então a gente está aqui. Mas sozinho a gente não faz. Eu sozinho, com a pastora ou com mais meia dúzia de gente que apoia nos bastidores, nós não conseguimos. Mas com vocês, a gente consegue. Se a gente chegou até aqui, então a gente vai conseguir continuar com a bênção de Deus. E se Deus está no negócio, o que vai acontecer? Ele vai levantar pessoas para abençoar. Então isso aqui já é um incentivo para você que já é semeador, que semeou esse ano 2025 ou vai começar a partir de hoje. É um incentivo para você entender que se você coopera ou vai cooperar a partir de hoje, você tem que entender que foi Deus que está te levantando. A decisão é sua, mas Deus vai tocar. Porque se fosse para todo mundo seria melhor, né? Eu tenho essa opinião, né? Já pensou se todos que nos ouvem ajudassem? Meu Deus, era outra realidade. Mas o importante sempre tem um grupo, né? Que não é muito grande, mas sempre Deus cerca o projeto com algumas pessoas que têm fé, que têm coragem e dizem, não, eu estou sendo abençoado, eu estou recebendo e tem muita gente que vai ser abençoada. Essa semana mesmo recebi 2 depoimentos assim incríveis que me animou muito. Eu sei que existe muitos, mas as pessoas não passam essas informações, às vezes demora a chegar para a gente, né? Mas ela disse, pastor, a ministração de vocês aí pelo rádio, ouvindo pela internet aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em várias partes do Brasil, a pessoa disse, olha, eu fui restaurada espiritualmente, eu fui restaurado o casamento. Teve uma que disse assim, olha, eu estava com um problema sério no casamento,
e um casal novo, inclusive, nem filhos ainda tem, mas disse que estava procurando assim uma palavra, precisava ouvir uma palavra de Deus. E ela foi para a internet e o próprio sistema ali da internet, ali, a maneira que ela pesquisou, indicou o quê? Agindo Deus, quem impedirá. Olha que interessante, você vê, até a internet já está ajudando. O sistema tem hora que ajuda, né? Então o que acontece? Ela pegou e indicou Agindo Deus. Aí ela começou a nos ouvir e ela começou a ouvir aquela série que nós fazemos também, das pérolas de sabedoria. E diz ela, isso é um depoimento público. Ela fez esse depoimento no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Se você nos acompanha, você deve ter lido lá. Quem segue a gente no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Ela escreveu lá, todo mundo que segue, se leu ali, está público esse depoimento. E ela disse, foi restaurada, tá? E é um pessoal lá, acho que do Nordeste, se eu não me engano. É que já não foi agora recente, mas foi esse ano agora. Então, ou seja, o importante é você entender que a bênção não é só para você. É para milhares de pessoas. Então, vamos celebrar com alegria, vamos celebrar como diz a Bíblia, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, o Deus que está te chamando nesta manhã é o Deus que vai te dar a semente para você plantar. Então, muito obrigado pela participação. Estamos juntos, são 8 horas e 42 minutos, horário de Brasília, ao vivo para o Brasil e o mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Pastor Eva com você nesta manhã. É sobre isso, a unção de Deus, ela vem sobre nós, ela vem também sobre você. E quando Ele manifesta a sua glória através da sua vida, algo novo acontece. E essa novidade de vida vem quando você mergulha em Deus, quando você busca em Deus. E a maioria das pessoas ainda não entenderam isso. Você não entendeu que você não tem que ser igual ao outro, nem copiar o outro. Você tem uma unção específica, você tem um chamado direcionado e a unção que está sobre você é para realizar aquilo que Deus te designou, aquilo que Deus te comissionou. Você entende isso? No começo, no início, quando você está sendo discipulado, quando você está sendo trabalhado, quando você está sendo mentoreado por alguém, até uma professora da escola, lembra? Aquela professora, você começa a pegar algumas coisas parecidas com aquela pessoa, os seus pais, aquela pessoa que te criou. Então, você vai formando a sua identidade. Então, você fica quase igual àquela pessoa. Mas depois, você começa a achar a sua própria identidade, o seu próprio caminho. E quando você entende isso, você realiza aquilo que Deus te chamou para realizar. E quando você realiza aquilo que Deus te chamou para realizar, você encontra o seu propósito e você entende que você é único, que você é única, que não tem ninguém igual a você. Eu não posso fazer o que Deus mandou você fazer. E você não pode fazer o que Deus mandou eu fazer, olha aí. Então, cada um vivendo a sua vida. E a sua vida ela é muito importante. Mas quem sabe alguém nunca disse isso para você. Por isso você fica ancorada no outro. Não, você tem um chamado, um projeto, um propósito. Você tem que mergulhar em Deus. A salvação ela é individual, a experiência com Deus ela é individual. E você vai alinhando essa vontade de Deus com a vontade de Deus ali na sua vida e com aquilo que Deus te comissionou para fazer. E você vai alinhando isso, você vai entendendo isso. E você fica aquela pessoa que sabe falar sim, sabe falar não, sabe compartilhar, sabe incluir pessoas no seu propósito. Você começa a ajudar pessoas, você começa a ser feliz, porque você não entendia e agora você entende. Por isso que muitas pessoas estão depressivas, oprimidas, cansadas. Elas não realizam o que Deus mandou elas fazerem. Isso adoece, isso entristece, isso enfraquece. Você perde a autoimagem, o amor próprio, a autoestima. Aí você começa a falar aquelas frases que já ficou aí na sua mente. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, não sei porque eu nasci, não sei porque eu estou nessa família. E você começa a negativar a sua vida. Isso entristece o coração de Deus, porque o coração alegre formoseia o rosto. E quando você está feliz, você alegra o coração de Deus, porque Ele fica vendo você. Ele diz, ó, lá vai meu filho, ele vai se levantar, eu tenho certeza que ele vai se levantar de novo. Esse problema não vai oprimir, esse problema não vai paralisar você. Então Deus ele vai te impulsionando, ele vai te dando
direção. Mas se você não fala com ele, não vive com ele, não anda com ele, você vai andar pela sua própria vontade, seu próprio desejo, seu próprio coração, e o coração é enganoso. E você vai entrar em caminhos que vai te puxando para baixo. Puxando para baixo. E tem jovens, pessoas novas que ainda não entenderam, que acham que está nesse mundo para comer, beber, dormir, passear e não fazer nada para Deus. Mas você tem um propósito muito especial. Espero que hoje você encontre isso, encontre o seu caminho, porque o caminho é Cristo, o caminho é Deus, o caminho é o Pai que te criou e te formou. A origem é Deus e Ele tem coisas tremendas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você é inteligente, você tem capacidade, você não está usando toda essa ferramenta aí que Deus já colocou dentro de você. Você é um provocador de milagres. A cura já está dentro de você. Há poder em uma determinação sua. Há poder em suas palavras. Há poder em suas palavras. Você será como um rio, como uma fonte no deserto, como um rio que flui, como águas vivas que lava, que limpa, que purifica, que arranca todo o mal, porque a palavra faz isso, ela lava, ela limpa, ela purifica e você será feliz. Feliz é ser bem-aventurado. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele levanta de fininho e vai sair. Não, essa rodinha aqui não é para mim não. Esses assuntos aqui não são para mim não. Estou fora. Bem-aventurado. Será feliz. Feliz. Você não vai excluir pessoas. Você vai excluir situações da sua vida. E quando nós fazemos isso, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai dando fruto. E é tremendo esse salmo primeiro. Eu amo essa palavra, porque ela é forte. Ela nos renova a cada dia. E aquele pensamento ruim vai saindo. Aquela tristeza vai saindo. Aquele medo vai saindo. Então você já é um bem-aventurado. Você já é um bem-aventurado. É que é o problema que você está passando, a situação que você está passando, oprimiu você e você não tem força para resolver, é só isso. Quando você encontrar forças para resolver, a solução vem junto. Então você já é um bem-aventurado, você já é um feliz. Deus já te deu fôlego de vida hoje. Alguns não acordaram hoje, e você acordou hoje para viver mais um dia para Deus. E quando a gente faz isso, entende isso, a gente sabe o nosso propósito aqui. E esse propósito é esse: estar linkado em Deus. E se você não está preparado para entrar em algumas situações, então nem chegue perto. Nem chegue perto. Deus já falou isso para você? Vai por ali, sai desse caminho, mas você não quis ouvir. E aquele caminho te puxou para o caminho mau. Te puxou para o caminho mau. Então, quando a gente entende essa palavra, que Deus nos ama e que nós somos importantes no reino, e você não precisa imitar ninguém, você tem que ser você, simplesmente ser você, você se torna uma pessoa feliz, agradável. Feliz, agradável. Agradável àqueles que ouvem o que você diz, agradável àqueles que ouvem o que você pronuncia. Então tem tudo isso que a palavra nos dá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar é estar com a mente cheia de Deus e você vai relembrando, lembrando de novo, entendendo e não entendendo, e anotando e lendo de novo, e Deus vai falando. E Deus vai limpando, tirando aquele pensamento de inferioridade ou de superioridade. Quando eu faço tudo isso, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Plantada numa fonte boa, em raízes fortes, em estruturas fortalecidas. Por que a sociedade, as pessoas não estão fortalecidas? Porque estão em raízes frágeis, fracas, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não tem relacionamento com nada e nem com ninguém. Então ela fica vulnerável ao mal, vulnerável, e vai dando legalidade, vai dando brechas, porque o mal ele não tem pressa, ele vem devagarinho, de pouquinho, e vai te
seduzindo, vai te oprimindo, vai te sugando e de repente você entra no laço do passarinheiro. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E Deus age de uma maneira sobrenatural. Você quer essa conexão com Deus? Então escolha com quem você anda. Escolha o que você faz. Tome decisões sábias. Ainda dá tempo de ser feliz. Aceite Jesus como seu Senhor, Salvador, Libertador. Fala para Ele, ó Senhor, até aqui eu tentei fazer do meu jeito, não está funcionando não. Então, Senhor, me ajude. E Ele vem com a sua graça, com a sua glória, Ele vai livrando, Ele vai tirando pessoas do seu caminho, Ele vai colocando situações no seu caminho. Aquilo que era ruim para você vai passar perto e você não vai nem ver. Sabe por quê? Porque os seus olhos não estão mais ali. Seus olhos estão entronizados em Cristo. Por isso que a oração funciona. A oração funciona, querido. Você tem que provar e ver. A oração funciona. Essa semana eu estava ensinando isso para um jovem e ele disse, pastora, não é que funciona mesmo? Claro que funciona. Eu falei, eu não vou orar, você vai orar. E ele orou e funcionou. Por quê? Porque Deus te ama. E você fala com Ele. E Ele é Pai. Ele não vai pôr você em fria. Ele tem o melhor para você. Então é aquilo que nós sempre ensinamos aqui, oração e palavra. Oração e palavra. Os dois andam juntos. Você ora e fala com Deus. Deus fala com você e você fala com Ele. E Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas, Ele vai abrir caminhos. Mas, pastor, eu sou ruim, eu sou mau, eu fiz muitas coisas erradas. Mas aquele que vem para Jesus de maneira nenhuma será lançado fora. Você vem para Jesus do jeito que você está. E Ele vai te ajudando. Não somos perfeitos, mas nós vamos sendo aperfeiçoados a partir da sua palavra. Que ela é água, ela lava, ela limpa, ela transforma, ela te restaura, ela restitui. E ela vai te curando de dentro para fora. As suas feridas, as suas mágoas. Talvez você ainda não conseguiu perdoar algumas pessoas, mas tudo tem o tempo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Você está plantando, você está orando. Olha, pastor, eu já vi aquela pessoa que eu não gostava muito e acredita? Eu já consegui dar bom dia, boa tarde, boa noite e eu não sinto mais aquela coisa ruim quando eu chego perto. Por quê? Porque não é você que perdoa. É Deus agindo em você que te fortalece. É Ele que age em você. E vem dele, porque nós, de nós mesmos, não vamos conseguir muitas coisas não. Mas com Ele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Com essas palavras, pastor Eva declara aí um dia muito frutífero. Muitas colheitas chegando, porque eu já estou recebendo as minhas. E você? Está recebendo coisa boa aí? Tem coisa boa chegando, pastor Edson? Exatamente, tem coisa boa chegando. E se o ouvinte deseja hoje passar por escrito, né? Por escrito, um breve relato, né, ou uma frase que resume, né, você ser mais objetivo, né, um resumo de algo que Deus já fez na sua vida neste ano. É tempo de celebrar, é tempo de regozijar. Eu estava ouvindo as palavras aqui da pastora e também veio à mente justamente o texto aqui de 1 Samuel, o capítulo 7, verso 12. Eu falei agora há pouquinho, vou até repetir. Diz assim, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa ou Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que interessante, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo isso aqui tem um contexto, né? Aqui fala sobre, após a derrota dos filisteus, então Samuel, ele pega ali uma pedra entre essas duas cidades, Mispá e Sem, como um memorial da ajuda divina. Então era comum, eles faziam memoriais, ele colocava ali uma pedra, então, porque aí no futuro quem passasse ali ia lembrar daquilo ali. Então essa frase que é tão interessante de Samuel, que essa frase ela é usada justamente para expressar gratidão e também reconhecer a fidelidade de Deus ao longo do tempo, sabe? É muito importante isso aqui, porque às vezes, se a gente não se cuidar, a pessoa ela fica sempre querendo algo e nunca se satisfaz com nada. Sempre ela diz, amanhã eu vou ter tal coisa,
amanhã eu vou conquistar isso, quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele outro negócio eu vou ser feliz. Aí ela adquire aquilo ali, ou se é algo material e tudo, aí ela continua dizendo, não, ainda não estou feliz, eu quero outra coisa. Quer dizer, então nós temos que se cuidar para a gente não desagradar a Deus com esse comportamento humano, né? Então a gente tem que entender isso aqui. Então eu achei interessante aqui expressar gratidão e também reconhecer fidelidade de Deus ao longo do tempo. Então essa frase aqui, esse texto, está enfatizando que a ajuda e a provisão de Deus serão contínuas, tanto no passado quanto no futuro. É comum você ver Moisés também, chegou um momento que Moisés lá, uma parte do povo que saiu do Egito já tinha morrido e tinha nova geração, ele fez uma reunião lá, uma convocação lá e começou a trazer à memória do povo o que Deus já havia feito naquela jornada, né? Então isso é uma história, isso tem um histórico interessante, isso para você entender que o Deus que agiu lá no passado, né? Que agiu na época de Jesus, no seu ministério terreno, ele continua agindo hoje também. Ele não mudou, então ele continua. As diferenças podem ser culturais, pode ser, na época tinha pouca gente no mundo, mas Deus é o mesmo, né? Deus continua agindo, continua operando maravilhas incríveis. Então vamos ser mais grato. Seja grato, né? Seja grato, reconheça a fidelidade de Deus. Se eu estou aqui, se você está nos ouvindo, já é um grande sinal que Deus tem sustentado a gente. Essa é a verdade. Deus tem nos sustentado. Quando eu falo tem nos sustentado, estou me referindo a vocês também, que estão de fato caminhando com a gente, mesmo à distância, mesmo online, mesmo aqui pelo Ministério do Rádio. Mas você está aprendendo os princípios da palavra, está crescendo. E teve luta? Teve. Quem não teve luta? Só se não foi gente, porque todo mundo teve uma luta daqui, dali, outros estão saindo de uma luta, vencendo, mas não podemos desanimar, não podemos parar e sermos gratos, ser grato. Agradeça, né? Coloque aí, pegue uma folha, se você quiser depois, você pega uma folha e uma caneta de preferência, né? E escreva de um lado da folha, tudo faz, peça ao Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar, porque a gente esquece fácil as coisas, né? Então, anotar todos os benefícios que ele fez por você, esse ano especificamente, não vou nem falar de anos anteriores, mas esse ano de 2025, certo? E depois coloca do outro lado alguma coisa que se chateou, ou alguma coisa que você acha que não conquistou, ou que não aconteceu. Eu quero acreditar que vai ter mais coisas positivas, que já deu tudo certo, do que as outras partes, que eu não digo que seja negativa, mas que talvez não saiu como você queria. Mas às vezes, amados, tem coisa que não sai como a gente quer mesmo, porque Deus tem algo melhor. Então é interessante você ter planos, propósitos, metas, projetos pessoais e tudo mais, mas tudo coloque nas mãos de Deus. Como diz Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então essa confiança, essa certeza que Deus vai agir nessa causa impossível, você não precisa comer tudo de uma vez. Vai comendo aos poucos, vai saboreando aos poucos. Cada versículo, cada palavra, coloque aí na sua folha os seus projetos e coloca um versículo da Bíblia. Coloque. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quando eu fazia faculdade, a segunda que eu terminei agora, eu colocava sempre um versículo na minha apostila, nas minhas páginas. E teve uma matéria muito difícil, que eu não conseguia terminar, não conseguia aprender. Eu comecei a anotar versículos. Não, eu vou conseguir absorver esse conteúdo, eu vou conseguir absorver esse conteúdo. Eu vou colocar aqui, eu já me vejo lá. Eu já vejo essa matéria concluída. Foi difícil? Foi. Teve choro? Teve. Teve madrugadas que eu ficava ali estudando? Teve. Mas eu coloquei em oração aquela matéria e eu consegui concluir. Foi difícil. Então, aquilo que você leva ali com choro, com tristeza, você voltará sem dúvida, trazendo consigo as suas vitórias, as suas colheitas.
Então a palavra, ela vem para nos restaurar, ela vai restaurando a nossa alegria, ela vai dando força para você continuar e não desistir e perseverar. Você vai concluir esse curso, você vai concluir essa faculdade, está difícil, está no último ano, você não quer terminar e aquela matéria encalhou. Tem umas matérias que encalha, né? Encalhou ali, você patinou e não consegue sair do lugar. Daí você fala assim, vou trancar, vou desistir, não sei o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui? E você começa a brigar com Deus. Aí Deus fala, vai nessa sua força. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, se você começou, conclua, termina. Quem sabe tem um monte de projetos aí que você não termina inacabados. Sabe aqueles projetos inacabados? Eu sempre estou falando, aquela casa que você começou a construir, não termina. Vai lá e põe a mão na massa. Vai lá e põe a mão na massa, é boa, né? Então, termina. Deus está com você. Mas, pastora, levanta poeira, me machuquei. É porque você tinha que dar um tempo. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho na nossa caminhada. Vai desagradar pessoas, o povo não vai entender, as pessoas não vão entender nada, mas quem tem que entender é você. Aí você conclui. Então, anote aí, anote. Traga a luz da presença de Deus. Quando você anota, você traz a luz da presença de Deus e você começa ali a meditar, a entender. E Deus vai curando você. E a cura vem, o milagre vem, a bênção acontece. E depois você só dá glória. Então, aquele que leva a preciosa semente. Você leva às vezes com alegria. Você leva às vezes cansado. Você leva às vezes querendo desistir. Mas Deus não desiste de você. Essa unção é forte, ela pega, hein? Ela pega, essa unção pega e você vai começar a andar de 2 em 2, a bênção vai chegar aí no seu casamento, a bênção vai chegar aí nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus filhos, isso mesmo. Chega de andar sozinho, pessoal. Chega de andar sozinho. Jesus dava ali a sua grande comissão e ele ensinava ali os seus discípulos. Tinha hora que ele andava sozinho, mas tinha hora que ele andava ali com seus discípulos. De 2 em 2 você chega mais rápido, então você vai sendo mais flexível, vai ouvindo o outro, vai entendendo o outro, um fala, o outro escuta, e depois você toma decisões aí. Então, as sociedades, os relacionamentos, precisa ter aí essa unidade. Então, o ferro lixando o ferro, a pedra lixando a pedra. Homens e mulheres, jovens e crianças andando nessa conexão. Então, quando você está sozinho, você fica um pouquinho depressivo, meio nos cantos, se encosta em alguém. Deus quer falar com você. Então não foge das atitudes, das situações que Deus tem colocado aí na sua vida, porque a bênção aqui é dobrada, é dupla, é dobrada. A bênção aqui é dobrada. Pastor Edson e Pastora Eva juntinho com você nessas manhãs de fé, nessas manhãs de glória, de graça. Deus tem dado essa graça. Deus tem dado essa unção, Deus tem dado esse mover diário. Por quê? Porque quando você faz aquilo que Deus te mandou para fazer e você entende, você faz com leveza, você faz com alegria, você faz com zelo, você faz com paz no seu coração. Então Deus está te chamando nessa manhã. Sai aí desse lugar de dor, sai aí desse lugar de tristeza e vem com a gente. Vem com a gente, dia 14 de dezembro nós vamos estar aqui no último encontro desse ano. É o último desse ano, por isso será em 2 horários. É o último desse ano, por isso será em 2 horários, Pastor Edson. Exatamente. E nós estamos dando essa oportunidade, é um privilégio celebrar com vocês. É uma oportunidade única, é um privilégio. Você andou com a gente o ano inteiro. A gente não andou com você, você que andou com a gente o ano todo. Então, essa oportunidade de dar gratidão a Deus, de dar glórias a Deus, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, nos deu unção, saúde na voz, para estar aqui todas as manhãs. Fundamental, né? Saúde na voz. Então, nós agradecemos você que orou, que está orando. É impressionante quando você ora por nós, é impressionante como Deus nos dá essa graça. E nós sabemos que ninguém faz a obra sozinho. Tem alguém sempre orando, sempre intercedendo, sempre investindo e dizendo, vai nessa sua força. Mesmo que ela seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer aquele monte, sai do meu caminho, e ele vai sair. Então é com muito zelo, com muita honra, com muita
paz no coração, que agradecemos aí vocês. E continue ligadinho lá no canal do YouTube. Tem muita coisa boa lá, tem muita palavra de fé, tem muita oração. Então, divulgue o nosso canal do YouTube. Divulgue para os seus amigos. É tempo de evangelizar, é tempo de falar de Jesus. Gente, você não tem noção como tem gente que ainda não sabe do amor de Deus. É impressionante, eu tenho feito essa oração. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que têm sede de Deus. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que têm sede da palavra. Senhor, coloca no meu caminho pessoas que ainda não sabem nem orar. E Deus está fazendo isso. Então você tem que mudar até as suas orações. Para de fazer as mesmas orações, pedindo para você, para você, para você. Começa a pedir para Deus usar você através dos dons dele que está em você. E você vai ver que muita gente boa não conhece Jesus. E você vai dar aquela comida boa, fresquinha, vai alimentar pessoas, crianças, jovens. É lindo quando você encontra um jovem que não tem Bíblia, que nunca leu a Bíblia, e você fica ali 2 horas com ele, 3 horas. A pessoa fica comendo da palavra, ela tem sede. As maiores pregações de Jesus era para uma pessoa e ele parava no meio da multidão. Jesus parava. Eu fico imaginando Jesus falando para os seus discípulos, fica quieto aí porque tem alguém especial aqui do meu lado. Então Jesus, ele dava atenção àquela pessoa, sabe? Então preste atenção nas pessoas que Deus tem colocado, não faz nada com pressa, respira, vai no seu tempo, olha os detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Tem pessoas que estão passando na sua vida e você não está dando atenção para elas. Tem pessoa que está passando na sua vida e você está desprezando. Tem pessoas que passam pela sua vida e não vai passar mais. Então preste atenção nos detalhes. Jesus tinha grandes coisas para fazer. Jesus tinha grandes concentrações para realizar, mas ele dava atenção para uma pessoa. E ele é um Deus de detalhes. Ele vê as pequenas coisas. Às vezes você vai estar cansado, cheio de compromisso, tem hora marcada, mas ele prepara algumas situações. Ele prepara alguns momentos. Então amanhã vai chegar. Mas esse hoje, o que você fizer hoje é que vai depender do amanhã. Preste atenção nisso. Como você vai viver o hoje, vai depender do que você vai colher amanhã. Então, preste atenção nos detalhes. Preste atenção na simplicidade de Jesus. Preste atenção na movimentação que está no reino espiritual. As trevas têm vindo com tudo para destruir os pequeninos do Senhor. Mas Deus também está vindo com tudo, com seus anjos, ministradores, guerreiros, poderosos na terra. Então é tempo de um grande resgate de almas, de vidas. Que você tenha um olhar de amor, de compaixão, como Jesus teve um olhar de amor e compaixão por você. Você não era nada, você não era ninguém, eu era nada, eu era ninguém, mas ele olhou para mim e me viu com os olhos de compaixão e ele teve ali uma pessoa que foi lá e fez aquele grande resgate onde eu estava. Onde eu estava, no meu trabalho. Uma pessoa chegou lá no meu trabalho. Deus me viu. Então Deus te vê. E Ele manda os seus enviados, Ele manda os seus mensageiros. E o diabo também manda os seus enviados de Satanás. O diabo também manda os seus enviados do inferno para trazer uma seta de briga, de intriga, de confusão, porque você dá brecha e você dá legalidade. Então Deus quer nesses últimos dias arrancar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Então não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de falar de Jesus, não deixe de abraçar, não deixe de pegar a mão de alguém, não deixe de manifestar a glória de Cristo que está em você através do Espírito Santo de Deus. No seu momento de lazer, no seu momento de trabalho, no seu momento de confraternização, vai sempre ter alguém nos cantos. E aquela pessoa precisa de uma palavra sua. Sempre vai ter alguém no isolamento, sempre vai ter alguém que não sabe o que falar, não sabe o que fazer, e Deus vai pôr você lá. Então preste atenção nos detalhes. Não tenha pressa,
Não entre correndo, não saia correndo, mas fale com Deus. Senhor, eu estou indo para aquela entrevista. Eu estou indo para aquela consulta médica. Eu estou indo naquele lugar. O que o Senhor quer de mim nesse lugar? O que o Senhor quer de mim nessa viagem? O que o Senhor quer de mim nesse ônibus, nesse avião, nesse trem, nesse Uber, nesse táxi, nesse caminhão, nessas estradas do Brasil? O que o Senhor quer comigo? Quando você se compromete com Ele, Ele se compromete com você. Quando você se compromete com Ele, Ele se compromete com você. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele vai te enviando. Ele vai te enviando para coisas tremendas e poderosas. E você é único, você é importante, você é especial para Deus. Não tem ninguém igual a você. Ele fez você por um grande propósito, para um grande projeto. Não deixa ninguém falar que você não é. Não deixa ninguém falar que você não pode. Não deixa ninguém falar que você não consegue. Você é a imagem, a semelhança de um Deus vivo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é aquele homem, aquela mulher que teve um grande resgate pelo sangue do Cordeiro lá na cruz. Ele derramou o seu sangue por você. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você é importante. Então não acuse ninguém. Acolha as pessoas. Acolha as pessoas. Sabe algo lindo que faz com que você ame mais as almas, as vidas, as pessoas? É lembrar quem você era. Você não era nada, você não era ninguém. E Deus viu você. Deus viu algo bom em você. Então Deus olha para uma pessoa, para uma criatura, para um jovem, para uma criança, e Ele vê algo bom naquela pessoa. Então peça para Deus: Senhor, tira as escamas dos meus olhos e que eu possa ver algo bom naquela pessoa tão ruim. Que eu possa ver algo bom naquela pessoa tão ruim. Aí Deus abre os seus olhos. E a misericórdia do Senhor vem, a graça do Senhor vem, o poder de Deus se manifesta. E você começa a entender como Deus entende, a ver como Deus vê, a olhar como Deus olha. Por isso eu disse, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, orando, chorando, voltará sem dúvida com as suas grandes colheitas. Não desista das pessoas. Não desista de orar pelas pessoas. Não desista, não desista. Sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém orando por você. É sobre isso. É sobre ganhar vidas para Deus. É sobre isso. Então Deus vai te colocar em lugares. Deus vai colocar você em lugares. Você vai pisar em territórios desconhecidos. E Deus vai te dar uma graça tão tremenda, tão sobrenatural, que você vai falar assim: não acredito que eu falei isso. Aí Deus fala assim: você não falou mesmo, quem falou foi eu através de você, porque você estava tão cheio de mim, que eu precisei te esvaziar um pouco. Aí você parece que não entrou aquela palavra porque você se sente inútil, frágil. E Deus fala assim: não, é porque você se esvaziou. Aí Ele enche você de novo, mas aquela pessoa que você falou ficou cheia. Você nem percebe, você nem entende. Mas aquela pessoa é curada, é cheia de alegria, é cheia de paz. E ela fala: aquele dia que eu te encontrei, eu ia fazer uma coisa errada, mas você me encontrou e eu desisti daquele caminho errado. E eu fui fazer algo bom. E Deus transformou a minha vida. É sobre isso. É sobre isso. Então Jesus fazia isso. Ele parava, pastor Edson. Ele ia parando assim. E virtude sai. Sai virtude. Hoje está saindo uma virtude aqui poderosa. Tem gente sendo curada agora. Tem gente sendo abençoada agora. Amém. E tem uma unção de expelir pedra nos rins, que tem pessoas que vai expelir pedras dos rins, sim. Tem mais pessoas, pastor Edson. Aquele depoimento, aquele testemunho da nossa irmã que foi no médico e o marido orou e ela expeliu aquelas pedras. Essa unção continua. Tem mais gente aí, sim, que está sendo liberado, vai ser dissolvido, vai ser quebrado este mal, vai ser diluído, em nome de Jesus. Você que crê, pegue uma água, ore na água e declare: eu vou expelir essas doenças, essas toxinas, essas enfermidades, não tem domínio, não tem poder sobre o meu corpo, está sendo desfeito pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Porque a unção, ela não passa, ela fica. Sim.
E ela vai se estendendo, ó, norte, sul, leste, oeste, Brasil, mundo, povos e nações. Essa semana foi uma unção de liberação, de cura, expelindo pedras, miomas, hemorragias, problema no coração, pessoas que estão no hospital agora, mandando mensagem que está lá no hospital e o diagnóstico foi ruim, aquela pessoa fica ansiosa e piorou. Em nome de Jesus, Deus está limpando as veias, Deus está limpando as veias ali do coração dessa pessoa, Deus está trabalhando nos músculos, Deus está trabalhando na pele, arrancando as alergias, as enfermidades, as manchas. Deus está passando por aqui. E Deus está passando aí. Ele está tirando agora essa doença do pulmão, do fígado, esse problema no sangue. Deus está tirando agora esse problema nas unhas, aleluia, queda de cabelo, doenças que estão na sua vida, na sua casa, no seu corpo. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, espírito de miséria que está tentando falar para você que você vai falir, que você vai fechar essa empresa, que você não vai conseguir pagar essas contas. Deus está falando para você hoje. Há poder no nome de Jesus, a última palavra é de Deus, esse diagnóstico não define quem você é e para de ficar dando legalidade para o mal, porque Deus é vida e Ele está vivo para operar o sobrenatural. Diga, Deus me ama, Ele está comigo, isso aqui é só um deserto e eu já estou saindo dele, bye bye, tchau tchau, porque é um tempo de colheita, é um tempo de vitória e eu vou continuar essa grande obra que Ele já começou na minha vida. Você crê? Diga amém, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando, pastor. Aleluia, receba essa unção profética de milagres criativos, de provisão. Deus diz através aqui, Jeremias 33, o verso 6. Pega essa palavra literalmente para você. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei a abundância de paz e verdade. Abundância. Jesus diz que Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Essa abundância não se refere apenas ao futuro, no celestial, na vida eterna. Está incluído isso, mas essa vida abundante já é possível aqui, agora, na terra. Entenda isso, meus amados e queridos. Receba esta palavra, porque nós vamos orar agora. Já estamos profetizando. Aqui tudo que nós fazemos é importante. Quando a gente está lendo um depoimento de um ouvinte, quando a gente está dando um bom dia para você que escreve algo e a gente acaba lendo e até comentando aquilo que você escreveu, tudo isso é importante. Agindo Deus, quem impedirá? É algo diferenciado, porque Deus nos deu esta graça, Deus nos deu essa sabedoria, é Deus que está fazendo tudo isso e tudo é para a glória de Deus. Cada um tem o seu ministério, cada um Deus deu para cada um ministério, e você que está nos ouvindo também tem o seu ministério. Ministério, eu não estou falando de instituição religiosa, eu estou falando de uma missão, de um talento, de uma habilidade, de uma capacidade espiritual que Deus te dá para você dar fruto, para você frutificar, para você fazer a diferença, seja aí a começar na sua casa, no seu lar, na sua cidade, na nação, enfim, aonde quer que você for. Lembrando que Jesus, como disse a pastora Eva, Jesus, ele pregava para multidões, mas ele pregou muito para as pessoas no individual. Então tem muita gente que nos ouve, que tem sido essa bênção, tem feito como Jesus, ajudando uma aqui, outra ali, a colar, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma, gente, vale mais que tudo, tá entendendo? Então nós temos valor, você tem valor, porque você é templo do Espírito Santo. Então nós vamos clamar a Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para a Rosmarie e para o Jaime. Ela está dizendo que amanhã eles vão completar 22 aninhos de casado, né? Então, já registramos agora na sexta. Que Deus abençoe o casal, muita saúde para você, muita paz. E esse casamento até o fim da vida, né? É isso aí. Amém. Deus abençoe vocês e os filhos também. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer por este momento profético.
por esse momento tão especial que o Senhor tem falado conosco e através de nós, através das ondas amigas do rádio, através das plataformas digitais, através do YouTube, nós conseguimos chegar em pessoas que talvez nunca as conheceremos pessoalmente, mas o importante é que a palavra do Senhor está sendo semeada, está sendo proclamada, está sendo divulgada, e o Senhor Jesus Cristo veio para salvar, para restaurar, para libertar, e cremos que neste momento de fé, pessoas já foram curadas, pessoas já foram abençoadas, pessoas já foram tocadas pela palavra, pelas pérolas de sabedoria, por aquilo que temos semeado aqui da tua palavra, e como diz aqui em Jeremias, o Senhor vai fazer sobre elas saúde e cura, aqui se referindo a pessoas, se referindo a uma cidade, se referindo a uma nação, e nós cremos que o Senhor tem cura, que o Senhor tem restauração para a nação brasileira, Pai, nós cremos, porque tudo é do Senhor. Aqui nenhum homem, por mais poderoso que ele seja nessa terra, ele não manda em nada. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor que controla tudo, e eu sei que o Senhor pode mudar qualquer situação, e em qualquer circunstância desfavorável, como disse o nosso irmão, o de repente de Deus vai acontecer, o de repente vai fluir, o de repente vai mudar qualquer quadro de tristeza e vai trazer alegria, vai trazer restauração, vai trazer provisão, vai trazer milagre, vai trazer libertação, vai trazer em nome de Jesus. Nós declaramos isso e profetizamos na tua vida que crê, vai recebendo, vai tomando posse, vai agradecendo, que Deus está conosco, a vitória é nossa, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã de fé, de unção, de milagres, por este momento único, importante e especial, que o Senhor nos une com um propósito de levar vida e vida com abundância, saúde mental, física, espiritual, fisiológica, neurológica, familiar. Pai, que essas famílias venham se entender, que esses casais venham se entender, que esses filhos venham entender seus pais e os pais venham entender seus filhos, que haja flexibilidade, compaixão, misericórdia, amor. Pai, quantas guerras familiares estão nos lares, nas famílias, um não entendendo o outro, mas o Senhor pode entrar agora neste coração endurecido e quebrar fortalezas, quebrar situações malignas que são setas, armadilhas do mal, estão sendo quebradas, desfeitas, aniquiladas, destruídas agora pelo poder do sangue de Jesus. Que os anjos guerreiros de Deus, ministradores, estejam com as espadas desembainhadas para desfazer todas as obras do mal que entra nos lares, nas casas e nas famílias. Pai, em nome de Jesus, declaramos que caia por terra todo o espanto que voa à noite, todo o mal que anda de dia nesta casa, nesta família, nesta empresa, nesse trabalho, nesse hospital, nessa clínica. Essa pessoa que nos ouve, que pede, meu Deus, milagres para a pessoa que foi para o hospital hoje, que ela receba cura, libertação, restauração, sai desse estresse, dessa agonia, dessa depressão, desse pânico, em nome de Jesus, tristeza. Solte essa pessoa agora em nome de Jesus, ela vai se alegrar, ela vai regozijar na sua presença, porque o espírito de alegria, o espírito de paz, o consolador entra agora nessa casa, nessa família, nesse lar, na mente dessa mulher oprimida, perturbada. Que haja libertação. Em nome de Jesus declaramos, profetizamos e recebemos o seu poder, o seu manto de glória que protege nas portas das entradas, dos fundos, na chácara, na fazenda, no sítio, no escritório, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus liberando agora. Fecha a porta do vício. Fecha a porta das drogas, do pecado, da prostituição, da terceira pessoa, tudo aquilo que é ruim, todos os insetos malignos, doenças, enfermidades, não tem poder em nome de Jesus. E todos digam amém. A minha casa está protegida pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Senhor, abençoa também os dizimistas, ofertantes, os agentes de Deus, o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado, o empresário, o empreendedor, o profissional liberal. Senhor, que o teu favor venha também na área das finanças dos teus filhos e filhas, abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui, vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!